Olá, eu sou o Estevão, do canal Templo de Deus, e se você chegou até aqui, é porque não está apenas assistindo a mais um vídeo. Você está participando de um propósito espiritual. Estamos no dia 3 dos 17 dias de oração, e antes de avançarmos, eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva agora no canal, porque este propósito não é um evento isolado, é um processo. E quem caminha até o fim, colhe o que muitos desistem antes de ver. Ative o sino, permaneça conosco, porque Deus trabalha em sequência, não em fragmentos. Hoje não falamos de algo superficial. Hoje falamos de fé. Não da fé que se declara quando tudo vai bem, mas da fé que permanece quando o céu parece em silêncio, quando a resposta demora, quando os sinais não aparecem e quando a vontade de desistir tenta falar mais alto que a promessa. O texto base do nosso dia é direto, profundo e confrontador. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não é improvável, é impossível. Isso significa que não existe vida espiritual sólida sem fé. Não existe crescimento verdadeiro sem fé. Não existe relacionamento profundo com Deus se a fé não estiver viva, ativa e firme dentro de você. A fé que Hebreus 11:6 revela não é emoção, não é otimismo, não é pensamento positivo. Fé na perspectiva bíblica é decisão. É escolher confiar quando não há provas visíveis. É continuar obedecendo quando não há aplausos. É permanecer fiel quando o resultado ainda não chegou. É por isso que este dia é tão estratégico dentro do propósito. Porque muitos começam bem no dia 1, se quebrantam no dia 2, mas travam exatamente aqui, no momento em que precisam continuar crendo sem sentir, sem ver, sem entender. Talvez hoje você esteja orando há meses por algo que ainda não mudou. Talvez esteja esperando uma resposta que não veio. Talvez esteja cansado de ouvir confia. É esperar-te, Deus está no controle, enquanto por dentro a alma grita por um sinal. E é exatamente aí que a fé verdadeira nasce. Não quando tudo faz sentido, mas quando nada faz. Não quando o caminho está claro, mas quando você dá o próximo passo mesmo sem enxergar o chão. A palavra diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Recompensa não quem sente, não quem entende, mas quem busca. E buscar biblicamente é insistir. É voltar à oração mesmo depois do silêncio. É abrir a Bíblia mesmo quando o coração está pesado. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando ninguém vê. Fé é permanecer quando seria mais fácil parar. Antes de avançarmos, eu quero que você escreva nos comentários, não para mim, mas como uma declaração espiritual. Eu escolho crer, mesmo sem ver. Quando você declara, você não está apenas digitando palavras, você está alinhando sua mente, sua fé e sua postura espiritual com aquilo que Deus espera de você neste dia. Existe poder na confissão, existe força na palavra declarada, e o mundo espiritual responde a posicionamentos claros. Neste dia 3, não estamos pedindo coisas, estamos pedindo algo maior. Uma fé que não dependa de circunstâncias, uma fé que não oscile conforme o ambiente, uma fé que não morra no atraso da resposta, porque quem vive pela fé não vive refém do que vê, vive sustentado pelo que Deus prometeu. E enquanto você permanece aqui, algo já começa a ser trabalhado dentro de você. Porque a fé não nasce do nada, a fé nasce da palavra. A fé cresce no processo, a fé se fortalece na espera. E nos próximos momentos, nós vamos entrar mais profundamente nesse lugar espiritual onde muitos desistem, mas onde os que permanecem veem a promessa se cumprir. A fé que Deus espera de nós não é confortável. Ela não foi criada para funcionar apenas quando tudo está em ordem. Quando as contas estão pagas, quando o corpo está saudável e quando o coração está tranquilo. A fé verdadeira se manifesta, principalmente quando a lógica falha, quando as emoções se confundem e quando o tempo parece se estender além do que conseguimos suportar. É nesse ambiente que Deus observa não o que você fala, mas o que você decide continuar fazendo. Muitos pensam que fé é sentir paz o tempo todo, mas a Bíblia mostra outra realidade. Existem dias em que a fé anda de mãos dadas com o medo,
dias em que você ora com lágrimas, dias em que você crê tremendo. E mesmo assim isso continua sendo fé, porque fé não é ausência de luta interior. Fé é não permitir que a luta interior te faça abandonar Deus. É continuar caminhando, mesmo com o coração cansado, mesmo com a mente sobrecarregada, mesmo com a alma ferida. Hebreus 11 não começa falando de milagres espetaculares. Começa falando de gente comum, que decidiu confiar em um Deus invisível. Pessoas que obedeceram sem entender o caminho completo. Pessoas que saíram sem saber para onde iam. Pessoas que esperaram promessas que demoraram anos para se cumprir. A fé que agrada a Deus é essa fé madura, que não exige explicações imediatas, que não negocia obediência, que não coloca prazos humanos sobre a vontade divina. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Obedecendo sem ver fruto, orando sem sentir resposta, permanecendo sem reconhecimento. E o inimigo tenta usar esse tempo para plantar pensamentos perigosos. Será que Deus me ouviu? Será que vale a pena continuar? E será que não é melhor desistir? Esses pensamentos não são novos. Eles sempre surgem antes de grandes avanços espirituais. O problema não é o pensamento chegar. O problema é você concordar com ele. A fé entra em ação quando você decide não alimentar a dúvida. Quando você escolhe alinhar sua mente à palavra e não às circunstâncias. A Bíblia não diz que o justo viverá de respostas. Diz que o justo viverá pela fé. Isso significa que a fé não é um estágio temporário, é um estilo de vida. É acordar todos os dias e dizer, mesmo em silêncio, Deus continua sendo Deus, mesmo que hoje eu não veja nada mudar. E existe algo profundo aqui que poucos percebem. Deus trabalha muito mais em quem você está se tornando do que naquilo que você está pedindo. Enquanto você ora por mudança externa, Deus muitas vezes está construindo firmeza interna. Enquanto você pede pressa, Deus trabalha profundidade. Enquanto você pede sinais, Deus fortalece raízes. A fé amadurece no invisível, assim como a semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. É por isso que muitos desistem um dia antes do milagre. Não porque Deus falhou, mas porque a fé não foi sustentada até o fim. E hoje, no dia 3, Deus está te chamando exatamente para isso, permanecer. Permanecer orando, permanecer crendo, permanecer obedecendo, permanecer confiando, mesmo quando o cenário não colabora. Se você sente que sua fé já foi maior do que está sendo agora, não se culpe, se apresente. A fé também precisa ser renovada. Por isso estamos neste propósito, por isso não estamos correndo, por isso estamos construindo dia após dia. Deus não se ofende com quem pede fé. Ele se alegra, porque pedir fé é reconhecer dependência, e dependência é uma forma profunda de adoração. Agora, enquanto você escuta essas palavras, eu quero que você faça algo simples, mas espiritual, onde você estiver em silêncio ou em voz baixa. Diga dentro de você, Senhor, eu quero crer, mesmo quando não entendo. Essa frase é mais poderosa do que parece. Ela quebra resistências internas. Ela alinha o coração. Ela abre espaço para Deus agir de uma forma mais profunda do que apenas resolver problemas. Porque a fé que nasce neste dia não é para hoje apenas. Ela é para os dias difíceis que ainda virão. Ela é para as decisões que você ainda terá que tomar. Ela é para os momentos em que você vai precisar confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias ao seu redor. E quem constrói essa fé agora não desmorona depois. Na próxima parte, nós vamos entrar em oração, mas não uma oração apressada. Uma oração construída sobre tudo o que já foi liberado aqui. Uma oração que não termina rapidamente, porque a fé também se expressa na permanência diante de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, não confiados em palavras bonitas, não apoiados em sentimentos fortes, mas sustentados pela fé que vem de Ti. Nós nos colocamos diante do Teu trono conscientes das nossas limitações, conscientes das nossas dúvidas, conscientes de que muitas vezes queremos crer, mas nos sentimos fracos no processo. Ainda assim estamos aqui. Ainda assim, escolhemos permanecer. Ainda assim, levantamos o coração e declaramos que o Senhor continua sendo Deus,
mesmo quando não entendemos os caminhos. Pai, a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. E hoje nós não queremos te agradar com aparência, com religiosidade ou com discursos. Queremos te agradar com um coração que confia, um coração que não foge quando o silêncio chega, um coração que não retrocede quando a resposta demora, um coração que decide continuar andando mesmo quando a visão está limitada. Ensina-nos a viver pela fé e não pelo que vemos, porque os nossos olhos naturais muitas vezes nos enganam, mas a tua palavra nunca falha. Senhor, tu conheces cada pessoa que está orando agora. Tu sabes exatamente onde a fé começou a enfraquecer, em que momento a esperança foi sendo desgastada, em qual área da vida o cansaço espiritual se instalou. Tu sabes das orações repetidas, das lágrimas escondidas, das noites em que o coração perguntou em silêncio se o Senhor ainda estava ouvindo. Hoje nós trazemos tudo isso diante de ti, não como acusação, mas como entrega, não como reclamação, mas como confiança. Renova, Pai, a fé que foi ferida pelas decepções. Restaura a fé que foi abalada pelas perdas. Fortalece a fé que foi atacada pelas circunstâncias contrárias. Nós não pedimos uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé enraizada no teu caráter. Uma fé que confia porque conhece quem tu és, não porque vê o que tu fazes no momento. Uma fé que permanece firme, mesmo quando o cenário é instável. Espírito Santo, nós te pedimos agora, visita as áreas do coração onde a dúvida tentou se instalar, onde o medo tentou criar morada, onde a ansiedade tentou tomar o controle. Sopra vida sobre esses lugares. Traz clareza onde há confusão. Traz paz onde há inquietação. Traz convicção onde há insegurança. Nós não queremos uma fé frágil, que depende de sinais constantes. Queremos uma fé madura, que descansa mesmo no silêncio. Senhor, ensina-nos a confiar no processo. Ensina-nos a entender que o tempo de espera não é tempo perdido, que o atraso aparente não é negação, que o silêncio não é abandono, que o deserto não é rejeição, mas preparação. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o que está sendo construído dentro de nós, enquanto esperamos aquilo que ainda não chegou. Porque muitas vezes o maior milagre não é o que muda fora, mas o que o Senhor transforma dentro. Pai, nós colocamos diante de Ti agora todos os pedidos que ainda não foram respondidos, as portas que ainda não se abriram, as curas que ainda não se manifestaram, as promessas que ainda parecem distantes. Nós escolhemos, pela fé, confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos, que o Senhor está alinhando tudo conforme a Tua vontade perfeita, que nada foge do Teu controle, que nenhuma lágrima foi ignorada, que nenhuma oração foi em vão. Nós declaramos, Senhor, que não vamos abandonar a fé por causa do cansaço. Não vamos desistir por causa da demora. Não vamos retroceder por causa do medo. Hoje, no dia 3 deste propósito, nós escolhemos crer de novo. Crer quando é fácil e quando é difícil. Crer quando sentimos e quando não sentimos. Crer quando entendemos e quando tudo parece confuso. Porque a nossa fé não está firmada em emoções, mas na Tua fidelidade. Fortalece agora, Pai, aqueles que estão quase desistindo, aqueles que estão orando com o coração pesado, aqueles que estão cansados de esperar. Sustenta-os com a Tua mão poderosa. Lembra-os das promessas que o Senhor já fez. Reaviva a chama que parecia quase apagada. Dá a força para mais um dia. Dá a coragem para mais um passo. Dá a perseverança para continuar mesmo sem ver. Nós entregamos a Ti, Senhor, o controle. Entregamos as expectativas. Entregamos os prazos, entregamos a necessidade de entender tudo e escolhemos confiar. Confiar que o Senhor sabe o que faz, confiar que o Senhor age no tempo certo, confiar que o Senhor recompensa aqueles que o buscam de verdade. E enquanto continuamos nessa oração, nós abrimos espaço para que a fé cresça, se fortaleça e se aprofunde ainda mais. Senhor nosso Deus e Pai, continuamos nesta oração com o coração aberto diante de Ti, reconhecendo que a fé não nasce da força humana, mas do relacionamento contigo. Nós entendemos que a fé verdadeira é construída na intimidade, na constância, na decisão diária de confiar, mesmo quando tudo ao redor tenta nos convencer do contrário. Hoje, mais uma vez, escolhemos permanecer na Tua presença,
porque sabemos que é aqui que a nossa fé é renovada. Pai, nós te pedimos, ensina-nos a não condicionar a fé às circunstâncias. Livra-nos de uma fé emocional, que só existe quando tudo vai bem. Dá-nos uma fé estável, firme, inabalável, que permanece quando o vento sopra forte, quando as portas parecem fechadas, quando as respostas não chegam como esperamos. Uma fé que não negocia a confiança, mesmo em meio às tempestades da vida. Senhor, muitos aqui estão vivendo batalhas que ninguém vê. Sorrisos por fora, mas lutas profundas por dentro. Pessoas que continuam firmes na aparência, mas que por dentro estão cansadas, sobrecarregadas, quase sem forças. Nós te pedimos agora, renova essas forças. Derrama um novo ânimo. Restaura a alegria de crer. Remove o peso da desesperança e substitui pela certeza de que o Senhor continua no controle de tudo. Espírito Santo, visita agora cada coração que participa deste propósito. Onde houver dúvida, planta convicção. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver ansiedade, libera descanso. Onde houver confusão, traz direção. Nós declaramos que a fé não será sufocada pelas preocupações deste mundo, mas alimentada pela tua palavra, fortalecida pela oração e sustentada pela comunhão contigo. Pai, ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos o processo, quando os caminhos parecem longos demais, quando os sonhos parecem distantes, quando a realidade insiste em contradizer a promessa. Nós escolhemos crer que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que falou, que nenhuma promessa caiu por terra, que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para completar. Nós entregamos a Ti o nosso futuro, as nossas decisões, os nossos planos e expectativas. Entregamos os medos que tentam nos paralisar e as dúvidas que tentam nos confundir. Declaramos que a nossa fé está firmada em Ti, não no que vemos, não no que sentimos, mas em quem Tu és. O mesmo Deus que abriu o mar, que sustentou no deserto, que ressuscitou mortos, continua vivo e operando hoje. Senhor, fortalece-nos para que não desistamos no meio do caminho. Dá-nos perseverança para continuar orando, mesmo quando parece não haver resposta. Dá-nos obediência para continuar andando, mesmo quando o caminho não está claro. Dá-nos humildade para depender de Ti em tudo, que a nossa fé seja testemunho vivo para aqueles que ainda não creem. Que a nossa constância fale mais alto do que as palavras. Neste dia 3 do propósito, nós declaramos que escolhemos viver pela fé, crer mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender, esperar mesmo sem sinais imediatos, porque sabemos que o Senhor recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. E enquanto permanecemos, veremos a Tua glória se manifestar no tempo certo, da forma certa para a honra do Teu nome. Nós encerramos esta oração com gratidão no coração. Gratidão porque o Senhor nos sustenta. Gratidão porque o Senhor nos fortalece. Gratidão porque a nossa fé não está sozinha, ela está firmada em Ti. Recebe, Pai, esta oração. Sela este momento. Guarda cada vida que participou até aqui e continua nos conduzindo nos próximos dias deste propósito. Em nome de Jesus. Amém.